Olá pessoal, estamos de volta aqui com a aula 2 do Sou Mais Expert. Como vocês viram lá na aula 1, a gente viu um pouquinho sobre posicionamento, por que é lucrativo, por que a gente deve ofertar soluções de armazenamento, vimos um pouquinho sobre os diferenciais entre uma bateria de chumbo, bateria de lítio, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as diferentes soluções e para qual mercado que faz sentido cada uma dessas soluções de armazenamento com bateria. Tá? Então lá a gente viu 3 pontos importantes, hoje a gente vai ver um 4º ponto importante para a gente ir avançando no nosso entendimento sobre o mercado de armazenamento. A gente tem 3 grupos de sistemas. Então a gente tem os sistemas off-grid interativos, os sistemas híbridos e os sistemas para retrofit. São 3 sistemas, todos eles estão relacionados com bateria e com armazenamento, mas cada um com uma proposta diferente, para um público diferente ou para uma solução diferente. Nos tópicos abaixo, vou mostrar alguns diagramas para vocês, mas a gente não vai entrar ainda aqui no detalhe técnico de instalação ou de configuração do sistema. Aqui nessa aula 2, o objetivo é mostrar para você para qual público que você deve endereçar um sistema off-grid interativo ou também um off-grid totalmente isolado, qual público para você oferecer um sistema híbrido e qual público que vai ser o público-alvo para você fazer a venda de um sistema para retrofit. Então esses vão ser os pontos que a gente vai abordar nessa aula 2. Então aqui a gente tem um diagrama com o sistema off-grid interativo. Poxa Augusto, mas o que é esse interativo? A gente chama ele de off-grid interativo quando ele consegue ter sinergia com outras fontes, além da solar, para ele carregar as baterias. Então, nesse caso aqui do diagrama que a gente está mostrando, o inversor ele pode receber energia da bateria, do armazenamento, ele pode receber energia do arranjo fotovoltaico e ele pode ter o grid, né? Então, ele pode ter a rede elétrica interligando com ele e levando energia para as cargas e para a bateria. Tá? O que esse sistema não faz? Esse sistema, como ele é um off-grid, ele tem uma interação com a rede elétrica, ele recebe a energia da rede, mas ele não tem capacidade dele exportar energia para a rede. Então é um equipamento que ele não faz o quê? Exportação de rede para a concessionária. Então ele não vai te gerar crédito, né? Ele só vai te proporcionar o quê? Alimentação das cargas. Nesse diagrama aqui é o quê? Tem uma TV, um PC, um ar-condicionado, uma geladeira e uma lavadora de louças. Então isso serve para quê? Para alimentar essas cargas e você pode fazer a programação desse sistema. Qual programação, Augusto? Eu posso dizer, olha, na ausência da rede elétrica você vai utilizar a bateria. Ou, poxa, tem a rede elétrica, mas tem a produção fotovoltaica, a prioridade é você usar o sol e depois a bateria para alimentar as cargas. Você pode fazer o gerenciamento dessas fontes de acordo com a necessidade do teu cliente. Então esse sistema aqui, ele serve tanto para regiões isoladas, né, onde você não tem acesso à rede elétrica, como com acesso com a rede elétrica. Então quando ele está funcionando no modo interativo, você tem a presença da rede elétrica. Então se a gente tivesse aqui num cenário onde o teu cliente tem uma casa na beira do rio, ou uma casa no lago, onde o custo para ele levar a rede elétrica é proibitivo, é muito caro para ele ter energia da concessionária. Ele vai funcionar somente o quê? Com arranjo fotovoltaico, né? Com arranjo PV, que está aqui na parte de cima do vídeo, sem ter o power grid, que é a rede elétrica ali simbolizada pela torrinha, que ele não vai ter presente. Ele vai funcionar o quê? Rede elétrica e painéis. Enquanto a produção fotovoltaica ele carrega a bateria e alimenta as cargas, na ausência do sol, nos períodos sem sol, enfim, no período noturno, a bateria vai alimentar as cargas. Então esse é um sistema funcionando tanto como off-grid interativo, como ele pode funcionar também como um sistema off-grid isolado. E quais são os públicos? Aqui a gente tem vários públicos que podem estar consumindo esses produtos, desde um cliente com regiões isoladas, como cliente onde ele queira melhorar a qualidade da rede. Aqui a gente tem outro diagrama, pessoal, um pouco mais completo, que é de um sistema híbrido, né? O que o sistema híbrido tem de diferencial em relação ao slide anterior que a gente recebeu, que é o off-grid interativo? O sistema híbrido ele é o sistema hoje mais completo quando a gente fala em soluções de armazenamento. Por quê? Ele combina as mesmas funcionalidades de um off-grid interativo, ele também tem as mesmas funções de um off-grid isolado à rede
ele tem possibilidade de trabalhar com arranjo fotovoltaico, ele tem possibilidade de trabalhar junto com a rede elétrica e, além de tudo isso, ele faz o quê? Ele também tem a parte on-grid. O que é essa parte on-grid? Ele pode trabalhar o quê? Ligado na rede elétrica e fazer a geração de crédito junto à tua concessionária de energia. Então aqui, ó, nesse slide de ilustração, você vê que ali depois do quadro emergencial, onde está ligações das cargas, a gente tem o quê? Um medidor bidirecional entre a rede elétrica, onde ele vai fazer a sinergia de receber e enviar créditos para a rede elétrica. E na ausência da rede elétrica, Augusto, o que acontece? Na ausência da rede elétrica, as baterias vão assumir as cargas e o painel fotovoltaico vai continuar alimentando a bateria e o teu cliente vai conseguir manter as cargas da sua residência e do seu comércio funcionando. Então esse tipo de produto é para aquele cliente que ele está colocando o sistema na residência dele. Se você vai fazer uma venda nova para o seu cliente e não está numa região isolada e ele tem a rede elétrica presente, o melhor produto é o híbrido. Você vai aproveitar os benefícios da 14300, que é a geração de crédito, para ele usar em outros momentos. Você vai ter toda a segurança elétrica na casa dele com bateria e no momento na falta de luz, você vai estar segurando toda a residência dele. Você pode segurar toda a residência, como assim? Faz um dimensionamento de acordo com o padrão do cliente. Então, se o cliente tem lá um padrão que suporta um inversor de 5 kW, eu vou colocar 5 kW de bateria. Acabou a energia na residência desse cliente, ele vai ter 1 hora de energia armazenada. Se quando caiu a energia ele quiser aumentar a autonomia, ele pode o quê? Priorizar o que ele vai utilizar na ausência da rede elétrica. Poxa, o cliente tem 5 ar-condicionados na casa dele, autonomia de 1 hora. Se ele desligar esses 5 ar-condicionados no momento que ele está sem luz, ele pode aumentar essa autonomia para 3, 2, 4, enfim, 5 horas, assim como o arranjo fotovoltaico instalado vai continuar carregando essa bateria e vai manter por mais horas a residência ou o ponto comercial dele funcionando e tendo disponibilidade de energia mesmo na ausência da rede elétrica. Então o sistema híbrido ele é o sistema mais completo. E uma função aqui, pessoal, que isso é proprietário dos sistemas híbridos, é a possibilidade de você gerenciar as faixas de horário para você colocar a energia na rede. A gente está vendo hoje muita negativa da concessionária alegando uma inversão de fluxo, alegando que, poxa, o ponto de transformação que atende esse comércio, essa residência, ele não atende mais sistemas fotovoltaicos, ele está com a sua capacidade esgotada. Então você pode ir lá colocar energia no posto de transformação, somente 5 kW na parte da manhã e 10 kW na parte da tarde. E uma função, pessoal, que ela é praticamente, vamos dizer assim, nativa, exclusiva dos sistemas híbridos, que está muito em alta hoje, é a questão da faixa de horário da injeção. O que está acontecendo hoje? Você submete lá o pedido da concessionária e ela te retorna teu parecer de acesso dizendo que teve inversão de fluxo no posto de transformação. O que é isso? Ela está dizendo que, poxa, lá naquele transformador onde você vai conectar o teu sistema fotovoltaico, ele já não tem mais capacidade de receber energia. E a gente teve alguns casos onde a concessionária devolve de que forma? Você submete lá um pedido de um inversor de 10 kW, ela te retorna dizendo, olha, nesse posto de transformação só é possível você colocar 5 kW na manhã e na parte da tarde 10 kW. Com um inversor on-grid convencional, você vai ter que voltar para o seu cliente e dizer para ele, olha, nesse momento eu só consigo colocar metade do que você precisa de sistema fotovoltaico porque a tua rede não suporta, né? A rede da concessionária não liberou esse acesso. Com o inversor híbrido, você pode programar esse inversor para as duas faixas de horário. Então você pode colocar 10 kW, né, conforme a concessionária negou, e dizer para a concessionária, olha, esse inversor aqui, de manhã ele vai operar em 5 kW e à tarde ele vai operar em 10 kW. Você pode, conjunto com isso, colocar uma bateria para armazenar essa diferença de energia, como também, se não for necessário, o inversor híbrido ele também funciona sem bateria. Você consegue fazer as duas gestões de injeção sem ter a presença da bateria. Mas claro, com a bateria você vai conseguir rentabilizar e melhorar muito mais o payback do teu cliente. Então, situações onde tem a inversão de fluxo de potência, seja ela total ou parcial, o inversor híbrido é a solução ideal para o teu cliente. Vamos supor que nesse cenário aqui a concessionária negasse total acesso à rede. Não, você só pode colocar energia entre depois das 6 da manhã e depois das 18 horas, que é o mais frequente, por exemplo, que a CEMIG tem feito. Você pode voltar para o funcionário e falar, ok, estou de acordo, vou colocar meu sistema, ele só vai injetar após esse horário. Durante o dia, vai mantendo a bateria 100% carregada, vai ciclando a bateria, alimentando as cargas do cliente e recarregando com o sol.
deu 6 da tarde, descarrega essas baterias na rede, te gera o crédito e vai gerar rentabilidade e segurança energética para o teu cliente. Então, de novo, o inversor híbrido é a melhor solução hoje para inversão de fluxo, né? Então, se tem inversão fluxo de potência, a gente pode ir para o inversor híbrido, né? E aqui, pessoal, o sistema para retrofit. O retrofit, ele é um conceito, ele não é um produto. Não tem um produto inversor retrofit. Retrofit é um conceito. Você tem lá no menuzinho da SolMais, lá nos geradores, a gente separou eles como retrofit. O que é o retrofit? Vamos pensar no seguinte cenário. O teu cliente lá em 2015, 16, 17, enfim, até final de 2022, comprou o sistema fotovoltaico com você aí na tua loja. Já pagou esse sistema, está feliz, está recebendo os créditos, está com lucratividade. Mas ele tem problemas de falta de energia. A gente viu recente agora a CPFL, né, deixando lá os clientes 15, 20 dias sem energia. Será que todos os clientes, público A, B, pessoal com poder aquisitivo, está disposto a abrir mão do conforto, ficar 15, 20 dias sem energia quando tem algum problema de queda de árvore, enfim, outros problemas da concessionária? Acredito que não, né, pessoal? A gente tem um grande público que quer ter essa solução. Só que se você chegar lá para o teu cliente e falar para ele, olha, vamos trocar o teu inversor aqui e vamos colocar um inversor híbrido, ele vai falar, poxa, mas eu não posso, eu tenho meu direito adquirido, eu não quero perder o meu direito onde eu não pago o fio B. Eu vou ter que começar a pagar fio B. Ele não vai querer colocar o sistema. Então aí que entra o quê? O sistema retrofit, que ele é composto por quê? Um off-grid interativo, que você vai colocar na casa do seu cliente para alimentar as principais cargas da residência dele, ou até mesmo todas as cargas, de acordo com o estudo de viabilidade econômica que você vai fazer com o teu cliente, o quanto ele está disposto a investir. Um dos cenários mais usuais é você separar as cargas principais. O que é carga principal? Quando a gente está falando, por exemplo, de uma pizzaria, quando acaba a luz, ela consegue, embora gere um desconforto para os clientes, ainda continuar a operação dela sem o ar-condicionado, que a gente sabe que é um equipamento que consome uma carga muito grande. Então, pensando em cargas principais de uma pizzaria, a gente estaria falando o quê? Nas balanças, onde fica o setor de montagem das pizzas, iluminação, frente de caixa, maquininhas de cartão de crédito. Então, você faria o quê? Um projeto de segmentar essas cargas no quadro do cliente, colocar um inversor interativo com um banco de bateria e fazer um cálculo com a autonomia que você quer ofertar para o teu cliente. Então, se ele está num cenário onde ele vai ter 2.000 watts de cargas essenciais, se você colocar um banco de bateria de 10 kW, ele vai ter 5 horas de autonomia. E por que o off-grid interativo? Porque, novamente, o quê? Que a gente está falando na ausência ainda de qualquer painel fotovoltaico ligado no inversor. A gente está falando em colocar o quê? Um inversor off-grid interativo, recebendo a energia da rede da concessionária e carregando o banco de baterias para funcionar como um sistema de backup. Também, vamos supor que essa mesma pizzaria ela faça delivery na hora do almoço, que ela tenha vida durante o dia. Você pode daí colocar um arranjo fotovoltaico nesse off-grid interativo para você aumentar a autonomia do seu sistema. Caiu a luz, ele está usando o banco de baterias, mas o arranjo fotovoltaico está produzindo e essa bateria continua sendo recarregada. Então isso você vai aumentar muito a autonomia do sistema do seu cliente. E hoje é muito mais barato você aumentar a autonomia do sistema colocando painéis do que colocando bateria. A bateria, embora a gente viu na nossa aula passada que ela caiu bastante o valor, ela ainda é um produto caro. O painel fotovoltaico é muito mais interessante. Então esse é o conceito de backup, né? O conceito de retrofit. Você colocar um outro inversor off-grid trabalhando junto com o sistema on-grid do seu cliente. Como também, pessoal, tem um cenário aqui que a gente está trabalhando aqui com um cliente nosso, onde é um prédio, é uma cobertura. Esse cliente tem um data center lá dentro. Ao invés de ele estar colocando um no-break com 60 baterias de chumbo, isso é um case aqui que a gente está trabalhando na SolMais, ele está colocando 3 inversores off-grid interativo da Lux Power, onde ele tem um módulo PS. O que é o módulo PS? O módulo PS é como se ele trabalhasse como um grande no-break, né? Onde ele vai manter o banco de bateria 100% carregado, vai estar 100% online, vai estar retificando a onda, como esses equipamentos precisam, e ele vai estar trabalhando como um grande provedor de energia, como um grande no-break. Nesse caso, a gente conseguiu ter uma redução de 12% no custo da solução para o cliente, né? E proporcionando o quê? Uma solução clean, uma solução limpa, saindo de 60 baterias de chumbo, onde daqui a 2 anos ele teria que trocar todo esse banco, e aí, enfim, extrapolar todo o orçamento, para uma solução com baterias de lítio
com 6 mil ciclos de duração. Então tem vários cenários aqui para explorar, desde o residencial, do comercial, do industrial. Quando a gente vai para o residencial, a gente está falando em conforto. Então aquele teu cliente público A que comprou gerador para 1.000, 1.200 kW, lá atrás, quando o sistema custava R$3.000 o quilowatt, faça um trabalho com o teu time comercial de ligar para esse cliente, marcar uma visita e oferecer um retrofit, vender um novo sistema. Então aqui, pessoal, a gente começa a buscar solucionar aquela primeira dor que a gente falou lá no início da nossa série de treinamentos, que é o quê? Uma recorrência de compra. Hoje você vai para a tua base de clientes oferecer o quê? Uma lavagem de painel, uma manutenção, uma limpeza. São valores muito pequenos para você rentabilizar a estrutura da sua empresa. Quando você vai com retrofit, você vai com uma solução nova, uma solução muito mais lucrativa e com um valor agregado, tanto para o seu cliente como para você. Então a nossa proposta aqui é: revisite os seus clientes. Você já vendeu para ele, tem um bom pós-venda e fez um relacionamento com ele, você tem as portas abertas agora para fazer a sua segunda venda e buscar o sucesso com eles.